Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o surgimento da perspectiva renascentista, ligada ao uso da ciência, da geometria, da matemática no período do Renascimento. Esse momento foi muito importante porque ele marca um momento de interface entre cultura, arte e ciência nesse período. Só que antes da gente entrar propriamente naquele período, é interessante nós situarmos um período anterior, em contraponto ao Renascimento. Então a gente tem na Antiguidade Clássica, o período dos gregos, predomina a filosofia grega e a questão cultural ligada ao mito. A ciência naquele período ainda não existia como nós a entendemos hoje. Ela era conhecida como filosofia natural, estudada como parte da filosofia. A arte existia como algo fundamentado no conceito de belo, uma expressão humana fundamentada no conceito do belo, e a noção de perspectiva, do ponto de vista geométrico, matemático, não era utilizado na arte daquele período clássico. Então, o que nós temos na Antiguidade Clássica são elementos arquitetônicos e as esculturas, a arte grega, que busca o belo e a harmonia das formas, só que não necessariamente com o uso da perspectiva aplicada à arte. Aqui na arquitetura há o uso, claro, da matemática, mas não no sentido em que nós vamos ver posteriormente na perspectiva utilizada no Renascimento. Nós temos aqui um exemplo de um vaso grego e de uma estátua grega, um busto, onde a gente percebe que não há uma preocupação em demonstrar o fundo da imagem em contraponto ao primeiro plano. É tudo num primeiro plano, mostrado um sentido único. E o que eu quero destacar aqui em relação à Antiguidade Clássica, em relação a esse busto, é a expressividade, ou melhor, a falta de expressividade que era comum na época a ser utilizado nas estátuas. Não havia expressão, era simplesmente uma demonstração de face, né, das formas da face, mas sem muita expressão. Na Idade Média, já avançando um pouquinho, o que vai acontecer? A cultura, a arte e a ciência, principalmente no Ocidente, vão sofrer grande influência religiosa, porque surge o cristianismo baseado no teocentrismo. Então Deus passa a ser o centro de todas as coisas. E o homem se volta para essa questão religiosa ligada ao cristianismo. A arte, nesse período da Idade Média, ela passa a ser vista como um elemento principalmente catequizador, já que a grande maioria das pessoas era analfabeta, e a arte surge nas igrejas e afrescos, em todo sentido, para catequizar essa população analfabeta que não tem como ler os escritos sagrados, mas tem como contemplar as imagens sagradas por meio da arte. Também nesse período a noção de perspectiva ainda não é utilizada na arte. Então o que a gente vê na Idade Média, olha só, são imagens de santos, figuras sagradas, só que sem uso de perspectiva. Olha, a gente percebe aqui que está tudo num primeiro plano, não há plano de fundo geometricamente calculado em relação ao primeiro plano. Então parece que está tudo chapado na tela. Isso aqui era muito comum nas imagens da Idade Média. Aqui um outro exemplo, Jesus, os apóstolos, todos mostrados num primeiro plano, né, sem o uso de perspectiva, que é o mais comum na Idade Média. E um exemplo de vitral, também mostrando imagens religiosas, muito comum nas catedrais imensas da Idade Média, que tinham justamente essa noção catequizadora. Em contraponto a tudo isso, é que no Renascimento surgem diferenças, e é aí que a gente precisa focar melhor a nossa leitura. Então, o que é o Renascimento? É uma releitura da Antiguidade Clássica, num período pós-Idade Média,
que surge no Renascimento? Um contraponto ao teocentrismo da Idade Média vai surgir o antropocentrismo, baseado no individualismo. O indivíduo vai cada vez mais adquirindo um espaço dentro da cultura da sociedade. Surge também um conceito de autoria, de biografia e, muito acentuadamente, o retratismo. Também é no Renascimento que ele vai surgir como consequência do antropocentrismo baseado no individualismo. Nesse período, a cultura, a arte e a ciência parecem em diálogo. Por quê? Porque o uso da perspectiva, ou seja, da ciência aplicada à arte, da ciência matemática, por meio da geometria, ela vai surgir justamente nesse período. Então, o que nós temos aqui, olha, um exemplo de uso da perspectiva nessa imagem, com ponto de fuga, mostrando uma análise geométrica dessa arquitetura. Isso passa a ser muito comum no Renascimento. Aqui um quadro renascentista, também com utilização de perspectiva. Há um ponto de fuga, em que a partir dele há toda uma construção de proporções geométricas, medidas em que o primeiro plano se mostra como nós vemos na visão humana, se mostra mais próximo, e o que está mais distante aparece em perspectiva diminuída. Tudo isso feito a partir de cálculos matemáticos que os pintores passam a utilizar nesse período do Renascimento. Aqui o quadro muito famoso de Rafael, mostrando a escola de Atenas, em Platão e Aristóteles, e os discípulos, né, estudando filosofia, em que também há o uso da perspectiva. A gente percebe aqui plano de fundo em relação ao primeiro plano e aos demais elementos do quadro, todos tratados por meio de perspectiva. Leonardo da Vinci também vai fazer uso da geometria e da perspectiva em seu trabalho, né? Esse aqui é um exemplo de uso da geometria no cálculo da famosa Mona Lisa. A gente percebe estudos matemáticos em relação a isso, e especialmente o Leonardo da Vinci nós vamos estudar com mais cuidado em uma aula específica. Então aqui fica só esse exemplo do uso da geometria na obra do Leonardo da Vinci. Aqui nós temos mais um exemplo de retratismo do Renascimento, muito interessante, que no Renascimento o uso do retrato é muito comum e ele tenta ser o máximo possível próximo da realidade vista. Então é como se fosse uma foto, já que no Renascimento não existia fotografia ainda. Então o que a gente vê aqui dentro do quadro é a moldura, e a tentativa de realização do quadro em relação a retratar a realidade é tão visível que o pintor tenta colocar o leque para fora do quadro. Olha, a gente vê aqui a moldura e o leque passando da moldura, o dedo da imagem também passando da moldura como se fosse uma espécie de janela, além dos detalhes da renda, da iluminação, tudo isso muito comum no Renascimento. O excesso de detalhes em busca da perfeição do retratismo da natureza, que faz parte do paradigma renascentista, em contraponto à Antiguidade Clássica e à Idade Média. Um outro exemplo interessante que nós temos de contraponto em relação ao passado é aquela imagem daquele busto da Antiguidade Clássica que nós vimos lá atrás, se comparado ao Davi de Michelangelo, que é uma escultura muito famosa do Michelangelo. Qual a diferença que a gente percebe aqui, culturalmente falando? Aqui não há expressão, como eu disse anteriormente. Já no Renascimento, como surge o antropocentrismo, né, centrado no homem, no individualismo, a expressão vai ser muito mais marcada. As emoções vão estar mais presentes. Então a gente vê no Davi uma expressão de quem vai encarar Golias a qualquer momento, uma expressão de apreensão, né, de medo, de reserva apreensiva aqui, em contraponto a essa expressão ou a falta de expressão da Antiguidade Clássica. Um outro exemplo de expressão renascentista
nesse quadro êxtase de Santa Teresa, mostra a santa em um momento de êxtase, em que a expressão, mesmo sendo relacionada a um fato religioso, toma uma conotação muito mais expressiva do que na Idade Média, onde o tema da religião poderia ser o mesmo, mas não havia esse tipo de expressão tão marcante como aqui no Renascimento. Então, basicamente, a gente tem esses elementos de marcação do Renascimento, voltando aqui, a releitura da Antiguidade Clássica, o surgimento do antropocentrismo, marcado pelo individualismo, o homem vai ser o centro da cultura. Nesse sentido surge a noção de autoria, que antes não existia, os pintores passam a assinar seus quadros, a biografia, ou seja, contar sua história de forma biografada, passa a surgir nesse momento. O retratismo, seja ele do indivíduo ou da natureza, passa a ser o mais fiel possível, e a cultura, a arte e a ciência em diálogo surge pelo uso da perspectiva, ou seja, a matemática, o uso da geometria da matemática como artifício, como ferramenta para que esse retratismo seja o mais fiel possível da realidade na arte. Então é nesse sentido que o surgimento da perspectiva é tão importante nesse período e que vai servir de base para uma renovação em toda a arte e a cultura a partir daí. Bem, é isso por enquanto e até a próxima aula.